Vamos tratar agora do trabalho humano. Por que trabalho humano? Bom, existem robôs, existem animais, existem outras formas de trabalho, né? O motor de um automóvel funcionando é uma forma de trabalho. Mas nós vamos tratar aqui do trabalho que é feito por essa criatura tão amada por Deus, criada à sua imagem e semelhança, chamada salvação, que é o homem. Como é que começou essa história de trabalho? Nós vemos na Sagrada Escritura que Deus disse para Adão: ganharás o pão com o suor do teu rosto. Na nossa tradição, nós vemos, portanto, o trabalho como uma punição. Tanto é que, em português, a palavra trabalho vem do latim tripalium, que é um instrumento de tortura. Mas essa punição, por ela ter sido imposta a todo o gênero humano, ela faz com que, de uma certa maneira, o trabalho seja também algo que é característico do homem e algo que é conforme a dignidade do homem. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto é uma maldição? É, mas também é uma bênção. Ganharás o teu pão com o suor do teu rosto, não mendigarás o teu pão. Né? Quer dizer, o trabalho, ele é um componente da nossa dignidade. Quando a gente consegue, com o nosso trabalho, botar o pão na mesa, a gente sabe que a gente está cumprindo a nossa parte. A gente sabe que a gente está exercendo plenamente essa nossa responsabilidade pelo nosso sustento. Então, é uma questão de dignidade. Por isso que eu falar do homem e da mulher anteriormente, eu disse que a mulher tem o direito, se ela quiser, de trabalhar fora. Por quê? Porque é um componente da dignidade, ela ter esse direito. É um componente da dignidade dela, ela sendo uma mulher talentosa, uma mulher que, sei lá, tem uma cabeça excelente para o estudo das leis, um excelente advogado, ela trabalhar como advogada. Ela não enterrar esse talento que Deus deu a ela. Do mesmo modo que o homem tem essa obrigação. Né? Foi para Adão que Deus disse isso. Para Eva, terás teus filhos com dor, que também já não é gostoso. Teve uma líder feminista uma vez dizendo: os senhores não sabem o que é ter um filho, é como defecar um coco, senhores. Né? E realmente não deve ser uma coisa muito gostosa. E o trabalho também é a nossa participação, a nossa forma de participação na parte econômica da sociedade, que é muito importante. Por que ela é muito importante? Porque é graças ao trabalho do próximo e ao lucro do próximo, inclusive, né, que a sociedade se desenvolve. E ela pode até, como é o caso da nossa, se desenvolver demais. Como é o caso, então, de sociedades mais ricas, né, que se desenvolvam sem o componente espiritual tão necessário, como a sociedade americana, por exemplo. As pessoas são tão ricas, mas tão ricas, mas tão ricas, que não sabem o que fazer com essa riqueza. Ficam lá jogando videogame, assistindo TV. Por quê? Porque tem tanto dinheiro que não precisa trabalhar. O que é uma pena, porque acaba diminuindo a dignidade de cada um. Já a gente, na nossa sociedade, dá para viver, dá até, como eu já comentei, para ser obeso ou mórbido, vivendo de esmolas no Brasil. É uma sociedade muito rica. Se a gente comparar o Brasil com a África, com a Índia, com outros lugares no mundo, a gente se dá conta do quanto a nossa sociedade é rica. A gente entra numa favela e vê aquelas mulheres enormes de gordas. Por quê? Porque graças ao bom Senhor Deus não falta comida para ninguém aqui. É muito bom. Isso é muito bom. Mas mesmo assim, trabalhar é participar. É participar da sociedade. É fazer a nossa parte para que cheguem as coisas nos seus devidos lugares. Vocês se lembram do que a gente falou, né, ao tratar dos bens? Como que cada coisa foi criada para algo, como que essa água é boa para ser bebida. E é bom para a água que eu a beba.
É bom para o frango que eu coma. É bom para a couve que eu a coma, não que eu a bata no liquidificador com leite, como estavam dizendo que eu deveria fazer. É bom, então, que a gente use a coisa para o seu fim. Esse breviário é que serve para rezar. Eu botar esse breviário para sustentar um pé de mesa, eu não estou usando ele para o seu fim próprio. Né? E como é que os bens vão chegar aos seus lugares? Pelo trabalho. É pelo trabalho que aquela terra e aquela palha vão virar um tijolo. Um tijolo que pode construir uma catedral. Então é pelo trabalho do homem que o mundo se transforma e que o homem exerce essa sua função de custódio, de tomador de conta do mundo. Deus nos deu o mundo para que nós tomássemos conta dele, para que nós dominássemos o mundo, não para destruir, mas para que ele dê o melhor de si, para que a fruta seja comida e saboreada, para que a flor cresça com beleza e seja cheirada, para que da argila e da palha surja uma catedral. Para isso Deus nos deu o mundo, para a gente tomar conta dele. E o trabalho é a nossa forma primeira de participação nisso. A cada geração, a gente está lá mudando, modificando, a gente pega uma foto antiga da cidade, a gente vê o que mudou ali, a gente vê o que melhorou, o que piorou, o rio está poluído, e a gente pensa, poxa, por que eu deixei poluir esse rio? Vamos trabalhar pela despoluição. E assim a gente vai chegando cada vez mais perto de exercer plenamente, de levar as coisas a exercerem plenamente aquela função para a qual elas foram criadas. Então, o trabalho, por ser um componente da dignidade do homem e por ser algo que leva o homem a participar da sociedade, leva o homem a se unir uma família com outra família para trabalhar, ele é uma coisa que a igreja sempre prestou muita atenção. São Paulo mesmo dizia, quem não trabalha não come. E é verdade. A gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer a nossa parte para a sociedade, para o bem comum. Aí a gente para e pensa, peraí, mas como é que eu estou fazendo a minha parte para a sociedade? O professor está lá ensinando, mas, poxa, o que eu faço é, sei lá, operar uma empilhadeira. O que eu estou fazendo para a sociedade? Está ajudando aqueles bens empilhados ali a ir de um lugar para o outro, a chegar no lugar certo, a chegarem na mão da pessoa que vai dar o uso para o qual eles foram criados. Cada trabalho, cada coisa faz a sua parte. Há quem diga que funcionário público nem tanto, mas, pelo menos na teoria, estaria fazendo a sua parte para que a sociedade funcione, para que a sociedade chegue a empregar da maneira ótima os bens que Deus confiou a cada um de nós. E a responsabilidade, para variar, de quem é nossa. Quer dizer, quem é que tem que procurar o trabalho? Nós. Quem é que tem que trabalhar bem? Nós. É um dever nosso trabalhar bem. É um dever nosso dar o melhor de si. A gente tem dificuldades? Tem, mas as dificuldades, elas foram feitas para serem ultrapassadas. A gente tem o dever de ser Caxias, inclusive. A gente tem o dever de estar junto daquela função nossa, exercê-la da melhor maneira possível, levar aquilo, fazer com que ela exerça plenamente a sua função social. E assim a gente tem a nossa dignidade. A nossa dignidade não vem do fato da gente estar com dinheirinho no bolso porque a gente trabalhou e recebeu um dinheiro. A nossa dignidade vem do fato da gente ter exercido a nossa função plenamente. Daquele trabalho, daquela pequena parcela de participação na sociedade que Deus nos deu, a gente está fazendo a nossa parte. A gente está botando aquilo para funcionar.
O advogado está livrando um inocente, o médico está curando um doente, o engenheiro está construindo uma ponte, o professor está ensinando alguém, o motorista está conduzindo alguma coisa, conduzindo alguém, levando a coisa ao seu devido lugar. É isso que nós fazemos. Nós somos parte dessa sociedade que é uma teia enorme de pessoas. Uma pessoa ligada com outra pessoa, ligada com outra pessoa, ligada com outra pessoa. A gente estava comentando, fora da gravação, um assunto que vale a pena trazer de novo aqui, para que ele faça parte desse DVD. Me perguntaram, professor, o senhor acha que a Revolução Industrial teria sido melhor se ela não tivesse acontecido? E eu disse, em grande parte, sim, porque é uma coisa muito triste que aconteceu em função da Revolução Industrial, foi que o trabalho ele foi dissociado do lar. Antes da Revolução Industrial, o que a gente tinha era, no campo, o que ainda temos, graças a Deus, na pequena propriedade rural, que é uma família inteira trabalhando junto. Todo mundo ali plantando, colhendo, ajudando. É uma alegria para mim que moro na roça, é uma alegria para mim quando eu chego, vou visitar a casa de um aluno, chego, está a família inteira lá picando coco, vendendo na feira, por exemplo. É um negócio muito legal. Todo mundo junto trabalhando. Na cidade, o que se tinha era o trabalho artesanal, né, que foi substituído pelo trabalho industrial. O trabalho artesanal, em que normalmente o que acontecia? O homem cuidava do serviço pesado e a mulher gerenciava. E os filhos aprendiam junto ao pai, as filhas junto à mãe, a fazer aquilo. Então estava o homem lá, como São José, fabricando cadeiras. Provavelmente, quem chegava para comprar uma cadeira de São José, não ia falar com São José, ia falar com a Santíssima Virgem, que estava ali gerenciando aquele negócio. E aos pés de São José, varrendo a oficina Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa união da família no trabalho é uma coisa a ser buscada, que nós, infelizmente, perdemos pela Revolução Industrial. Essa união que é possível em alguns ofícios. É possível ter uma oficininha dentro de casa, ou um casal de médicos morar no mesmo prédio da clínica. É possível a gente tentar chegar perto disso. E isso faz com que essa participação seja percebida de maneira ainda mais clara. Por quê? Porque ela não é a participação do indivíduo portador do CPF número tal. Ela é uma participação daquela família, daquela unidade mínima, daquela célula, daquela primeira organização social. É uma pena que, em grande medida, isso tenha sido perdido, na hora que, por razões econômicas, que fazem sentido econômico, os homens foram arrancados de casa para ir trabalhar numa fábrica. É uma pena que isso aconteça. Mas, hoje em dia, como a gente já comentou aqui, a gente tem, já, graças a Deus, um começo de mudança nisso. Dentro dos próprios processos de fabricação industrial, a gente já tem, por exemplo, as montadoras de automóvel são montadoras, não são mais desde dona da fábrica da mina de ferro até dona da concessionária. Então, eu conheço uma cidade em que há provavelmente centenas de pequenas oficinas de metalurgia, que cada um faz um parafusinho diferente para vender para a fábrica. Já é melhor. Já é possível estar a família ali. Já é possível o filho do torneiro estar do lado dele, vendo como se faz para, ao contrário de um mau torneiro, não perder um dedinho. Então, as famílias juntas, trabalhando, são o ideal. São algo que já aconteceu, algo que acontece ainda, graças a Deus, na pequena propriedade rural, que é um modelo, que é uma coisa que a gente deve ter sempre em mente, quando a gente fala de trabalho, e que pode acontecer, pode voltar cada vez mais a acontecer, dentro da nossa sociedade, por uma modificação que está acontecendo, o que se chama de era pós-industrial, dos processos. Quer dizer, hoje em dia é mais possível do que nunca o que se chama telecommuting, o trabalho em casa,
A pessoa que trabalha usando um computador, ao invés dela se deslocar para ficar num cubículo, cercado de outros cubículos, ela está em casa, junto da família dela, sendo ajudado por todos, todo mundo junto ali, trabalhando para que dali saia a parte dela, a participação dela no trabalho daquela empresa. É muito bom que isso aconteça. E é uma coisa que, graças a Deus, está voltando a acontecer cada vez mais. O trabalho, ele faz com que o trabalhador tenha uma série de direitos. Nós vimos já que um dos 4 crimes que bradam a céus por vingança é negar a um trabalhador sua justa paga. Os outros são a sodomia, o assassinato de inocentes, que engloba o aborto, a opressão do pobre, especialmente o órfão e a viúva. Mas negar a um trabalhador sua justa paga é um crime que brada aos céus por vingança. Isso não é pouca porcaria, gente. E o que é a justa paga? Aí nós entramos num campo muito complicado. Por quê? Porque esse valor, ele não é uma coisa que se possa calcular a partir, por exemplo, do preço dos materiais. Esse é um valor que sofre uma influência muito grande, na verdade, ele é praticamente determinado pelo mercado. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que se eu faço uma coisa que ninguém mais faz, eu posso cobrar caro. Se eu faço uma coisa que todo mundo faz, se eu cobrar caro, outra pessoa será contratada, porque eu cobro caro demais. E quando a gente faz uma coisa que todo mundo acha que faz, então é pior ainda, né? Caso da tradução, é uma coisa que eu faço, volta e meia, mas o meu primo faz isso por 2 tostões de mel coado. Eu digo, beleza, faz com seu primo, depois quando você precisar fazer de novo, você vem fazer comigo. Porque o serviço vai ser proporcional ao pagamento, né? Mas o resultado é que o mercado determina, em grande medida. Mas o trabalhador, ele trabalha, como nós vimos ao tratar da família, ele trabalha para a família. Não é a família que serve ao trabalho, como querem alguns loucos, que acham que a família serve para o sujeito descansar e poder trabalhar mais. Não. A gente trabalha para a gente botar comida na mesa, a gente trabalha para a gente dar uma vida digna para nossa mulher e nossos filhos. Então o salário, ele deve ser um salário que possibilite viver de maneira digna. Isso quer dizer que o salário mínimo tinha que ser R$3.000? Não. Por quê? Porque, na verdade, o salário mínimo muitas vezes até acaba impedindo que, por exemplo, um rapaz que não tem experiência nenhuma seja contratado como aprendiz em alguma coisa. Porque quem é que vai pagar R$1.000 e poucos, somando-se os gastos com contador, FGTS, etc e tal, etc e tal, quem é que vai pagar R$1.000 e poucos para um rapaz que vai passar meses só varrendo a oficina e olhando o que está acontecendo ali até aprender alguma coisa? Então, esse salário mínimo às vezes vai estar tirando o emprego de alguém que ainda está morando na casa dos pais. Ele não precisaria sustentar uma família com aquilo. Mas, por outro lado, um pai de família... Para um pai de família pagar desses R$1.000 e tantos, ele vai receber 700, vai receber 600 e poucos. Para um pai de família pagar 600 e poucos é uma exploração. Vocês reparem como é uma coisa difícil. Ninguém nunca disse que viver era fácil, né, gente? Então, quando a gente é patrão, a gente tem que procurar, ao máximo, garantir que o nosso empregado possa ter uma vida digna. Lembro mais uma vez que vida digna não quer dizer televisão e danoninho e carro novo. Quer dizer, vida digna quer dizer ele não viver na miséria, ele ter algum lazer, ainda com lazer barato, ele ir passear no parque, ele ter comida na mesa, ele ter roupa, não chover dentro da casa dele. Quer dizer, ao patrão há essa responsabilidade de procurar tratar dignamente o empregado, inclusive na questão salarial. Quer dizer, dá a um funcionário que é pai de família um salário que lhe possibilite sustentar aquela família. Se não dá, não tem como pagar aquilo,
é melhor dizer, desculpa, cara, mas isso daqui é muito pouco para você sustentar uma família. Esse emprego eu vou dar para um rapaz que mora com os pais. Eu não tenho como pagar mais. Então, esse é o emprego, eu estaria te explorando. Vocês reparem que isso significa que há duas forças em ação aí, e que, ao coitado do patrão, por isso que a responsabilidade é tão grande, é por isso que tão difícil o rico entrar no reino dos céus, né, de ter que atender tantas coisas, mas ele tem que lidar com os dois. De um lado, o valor de mercado. Do outro, a dignidade do trabalhador. Agora, isso não significa, como nós vamos ver mais tarde, que se deva jogar o trabalhador contra o patrão. O trabalhador tentando arrancar do patrão o máximo possível, o patrão tentando dar o mínimo possível para o empregado. Isso é uma abominação. O empregado está junto do patrão. O local de trabalho, como nós vimos antes, ele é e deve ser uma espécie de família. E é por isso que é tão bom quando é realmente a família. É por isso que é tão melhor quando a pessoa pode trabalhar por conta própria em casa junto com a família. É o ideal. Agora, graças às circunstâncias atuais, né, as mudanças que aconteceram na sociedade com a Revolução Industrial, hoje em dia a gente tem frequentemente esse conflito, que é um conflito que, para ser resolvido moralmente, só pode ser resolvido caso a caso. Ou seja, um pai de família, se eu for empregar um pai de família, eu devo dar mais a ele. Né? A nossa legislação tem um salário de família frequentemente ridículo. Eu recebo R$12 para minha família, por exemplo. Né? Mas a ideia é essa. Um pai de família ele deve receber mais. Seria justo que o número de filhos redundasse em uma diminuição do imposto de renda. 5 filhos ou mais não paga nada, 4 filhos paga 20%. Fazer uma coisa assim seria justo, por exemplo, para ajudar a cuidar da família. Porque o pai de família ele tem o dever de fornecer tudo para a família. Ele tem o dever de prover a família dele. E o patrão tem o dever de não explorar o pai de família fazendo com que ele viva na miséria. Mas, ao mesmo tempo, tem o mercado. Mas, ao mesmo tempo, não faz o menor sentido ele pagar R$3.000 para uma função que o valor de mercado dela vai ser muito menor do que esse. Então, por isso, é uma coisa que faz sentido ser, inclusive, seletivo. Né? Determinados cargos, a gente vai dar a preferência para um pai de família, um cargo de responsabilidade. Um pai de família vai ser até mais responsável. Agora, um cargo de iniciante, vamos dar isso para um rapazinho que ainda vive com os pais. Né? O salário, então, ele deve ser justo. E justo quer dizer justo para aquela pessoa, naquelas circunstâncias, naquele emprego, naquele mercado. A gente deve sempre procurar levar tudo isso em consideração. Ele deve ter também, o trabalhador, ele tem direito, e isso tudo é uma coisa que a gente vê, foi assim que surgiu, inclusive, a doutrina social da igreja começou a ser codificada com o surgimento do capitalismo selvagem, que negava esses direitos. Famílias inteiras, homens, mulheres, crianças, iam trabalhar jornadas de 16 horas por dia, sem intervalo, em fábricas. O único jeito de conseguir um intervalo para ir ao banheiro era tirar o tamanco e jogar ele no meio da engrenagem, para travar a máquina um pouquinho. Tamanco, em francês, se diz sabot, escreve sabote. Então, a tamancagem é uma sabotagem. Eles sabotavam a fábrica para conseguir ir ao banheiro. E aí o Papa Leão XIII escreveu uma encíclica falando sobre as coisas a que o trabalhador, no meio daquelas coisas novas, todas é o nome da encíclica, das coisas novas, Rerum Novarum, no meio dessas coisas novas que tinham aparecido da indústria, do capitalismo selvagem, como preservar o trabalhador? Como evitar que a mulher seja forçada a ir trabalhar num trabalho horroroso, que um homem até às vezes pode se ver forçado a ter um trabalho horroroso para sustentar a família?
Mas a mulher ser forçada a ir ser caixa do supermercado, por exemplo, é horrível. Imagina uma mulher ser forçada a ir trabalhar numa fábrica de pesadelo dessas. Né? Então, o Papa Leão XIII, ele começou a codificar a doutrina social da igreja justamente pelo surgimento dessas questões novas, dessas coisas novas, que feriam aquilo que o trabalhador também tem o direito de ter, que é a dignidade no trabalho, a dignidade laboral. Isso tem muitos aspectos. A gente vê, por exemplo, uma coisa boba, mas que eu acho tristíssimo, como está se tornando cada vez mais comum o uso de uniformes unissex. A gente chega num lugar e a gente tem as mulheres vestidas com aqueles macacões frouxos, cor de abóbora. Isso é uma afronta à dignidade feminina. Uma mulher não deve ser vestida com macacão frouxo, cor de abóbora. Isso é tão ridículo quanto vestir um homem com vestidinho. Né? A dignidade dela está sendo afrontada, ela está sendo vestida de palhaço. Do mesmo modo, um homem dentro de uma loja, um homem, uma mulher, trabalhando dentro de uma loja, o chefe dele chegar e começar a gritar com ele com perdigotos na cara, isso é uma afronta à dignidade dele. O chefe dele deve tratá-lo como ser humano que é, com a dignidade que ele tem. Do mesmo modo, a necessidade dele de ir ao banheiro, comer, né? Tudo isso são coisas que não podem ser negadas. Né? Tem firmas que o sujeito tem que pedir licença para ir ao banheiro, bater um cartão, descontam a hora dele. Isso é um absurdo. Tem firmas que desconfiam do empregado ao ponto de revistar ele inteiro, mandar tirar a roupa para ver se não está roubando nada. Isso é um absurdo. Isso é uma afronta à dignidade do trabalhador. São coisas que um patrão não pode fazer. Se ele realmente acha que aquele empregado é um ladrão, que demita aquele empregado. Mas sair mandando todo mundo tirar a roupa, vai fazer o quê próximo? A endoscopia? Né? Não faz o menor sentido. Então, essa dignidade é um direito do trabalhador. Ele tem o direito de estar ali, fazer aquilo e não ser tratado como um traste. O próprio vocabulário que a gente usa hoje em dia é entristecedor. Se a gente ouve falar de recursos humanos, por exemplo, que coisa horrível. São recursos minerais que a gente extrai, né? Recursos hídricos que a gente extrai. Pessoas não são recursos. Ou é humano ou é recurso. A gente não pode tratar as pessoas como se elas fossem uma mina da qual se extrai as coisas. Antes se usava um nome tão mais bonito, departamento de pessoal. Né? Agora essa coisa de recursos humanos é apavorante. Até mesmo o próprio nome que se usa para falar de um trabalho. Aí eu vou arrumar um emprego. Pelo amor de Deus, gente, eu emprego uma chave de fenda para apertar um parafuso. Uma pessoa é mais digna do que isso. Ela tem um trabalho, ela não tem um emprego. É muito triste a gente ver isso. Um salário, o que é um salário? É uma porção de sal. É o mínimo. Quer dizer, eu vou pagar uma porção de sal para esse sujeito aí. Vocês veem como a própria linguagem da gente já dá algumas coisas tristes. Né? Admissão de alguém no trabalho. O que é admissão? É jogar para dentro. O que é demissão? É jogar para fora. É a mesma origem da palavra míssil. Né? Os termos que a gente usa já desumanizam o trabalhador. Já negam essa dignidade do trabalhador. E ele tem direito a essa dignidade. Ele tem direito a ser bem tratado, não mimado, mas tratado como homem, tratado como mulher, digno, que tem aquela dignidade humana que todos nós temos e que não pode ser violada. Ele tem direito a repousar. Ele não pode ser posto a trabalhar como um louco, sem pausa.
Eu costumo dizer que as instruções do fabricante dizem que a gente tem que parar uma semana em 7, senão pifa. Um dia em 7, senão pifa, né? E é verdade. O repouso é necessário. Ele tem esse direito ao repouso, ele tem esse direito a não ser chamado em casa, por exemplo. Fizeram uma lei na França agora interessante, apesar de estar vindo do lugar errado, eu digo, veio de alto demais para isso, né? Não seria competência do governo central. Mas eles proibiram telefonemas de trabalho depois das 6 da tarde. A ideia é boa, pena que foi o governo central que fez. Mas dentro de uma empresa, é muito bom que o funcionário saiba que depois que ele saiu, ele vai estar com os filhos, ele vai estar com a mulher dele. Ele não vai ser chamado para voltar para lá para fazer uma hora extra. Pode acontecer em algum caso, mas é uma coisa que deve ser combinada caso a caso. É uma coisa a evitar. Eu conheço uma senhora que ela tem uma ideia, ela liga para a secretária dela às 2 horas da madrugada para a secretária anotar a ideia. Isso é uma falta de respeito. Isso não se faz. Do mesmo modo, eu conheço outra que faz pior ainda. Ela manda os funcionários chegarem às 7 da manhã e quando der 7h30 ligarem para a casa dela para acordar ela. Né? É uma falta de respeito com a dignidade do empregado. Ele não é despertador. Para isso que Deus criou o despertador. E, principalmente, o empregado tem direito à religião. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que é um pecado grave, a não ser que realmente não tenha como se evitar, como no caso de um serviço de emergência, etc., a gente botar um empregado para trabalhar num dia santo. A gente impedir o empregado de participar do culto a Deus. A gente deixar de exercer a nossa função de ajudar no crescimento espiritual do empregado, por exemplo, tendo a imagem da Santíssima Virgem no local de trabalho. Nós, na verdade não é nem nós, porque eu não sou dono de empresa nenhuma, mas não sou dono de nenhuma indústria, nada no gênero, né? Mas é um dever de cada um de nós que tem empregados ser como um pai para o empregado. E isso inclui instrução religiosa, isso inclui um auxílio na devoção, isso inclui que o ambiente de trabalho tenha um crucifixo, isso inclui que o empregado saiba que ele vai poder participar do tríodo pascal, por exemplo. E se ele não for participar, que se lhe peça desculpas, porque realmente não tem jeito, e que se pergunte para todos os desempregados, quem que poderia fazer isso? Não tem outro jeito, a gente precisa de alguém. Não pode parar, se desligar essa caldeira, leva uma semana para ligar. Então quem é que pode trabalhar aqui? Quem é que pode fazer esse supremo sacrifício pelo qual será mais pago de trabalhar aqui? Por quê? Porque o dever que o empregado tem em relação à religião é muito maior do que o dever que ele tem em relação ao empregador. E o mesmo vale para o empregador. Né? Ele chegar lá e dizia Senhor, Senhor, ia na missa todo domingo, aí quando morre, cai sentado no tridente de Satanás dizia, você ia à missa, teus empregados estavam lá ralando. Né? Nenhum deles podia ir. O que é isso? É uma responsabilidade grave. É por isso que é tão difícil ser empresário, é tão difícil ser patrão. É por isso que o rico tem uma responsabilidade tão maior. Porque Deus confiou tanta coisa para ele fazer o melhor uso daquilo, para ele usar aquilo ao serviço do próximo, usar aquilo ao serviço de Deus. Não só em proveito próprio. Você responder a Deus por uma frota de caminhões, vai ter muito mais a responder do que responder a Deus por um chevetinho. Ainda que alguém possa ser tão apegado a um chevetinho que vai para o inferno enquanto o dono da frota de caminhões vai para o céu. Acontece. Esse apego,
não precisa ser a coisas caríssimas, né? Os trabalhadores, por outro lado, têm o direito e o dever da solidariedade. Nós vimos, né, que a solidariedade é um dos valores da doutrina social da Igreja. E a solidariedade entre trabalhadores também é. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem trabalha junto deve se ajudar. Deve se ajudar ao máximo. E quem trabalhar junto engloba o patrão e os trabalhadores. Todo mundo está ali trabalhando junto. Antigamente, antes do surgimento dessas coisas novas, né, de que falava o Papa Leão, a unidade de trabalho era uma unidade familiar, então era uma coisa um pouco mais simples. Mas o que acontecia então poderia acontecer agora. Eles não tinham os sindicatos que a gente tem hoje em dia, né, o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria X, que briga com o Sindicato Patronal da Indústria X. Os dois pecando. O Sindicato dos Trabalhadores tentando arrancar o máximo possível, o Sindicato Patronal tentando pagar o mínimo possível. Não é para tentar pagar o mínimo possível, é para tentar pagar o justo. Não é para tentar receber o máximo possível, é para tentar receber o justo. Então é uma briga pecaminosa essa briga, que ainda por cima é explorada pelos ideólogos para ficar jogando o pobre contra o rico, para ficar fazendo uma luta de classes, como eles gostam de fazer, luta de classes, luta de cor, luta de gêneros, entre aspas. O que se tinha antes dessas coisas novas era o que se chamavam as guildas. As guildas eram uma união de todas as pessoas que laboravam no mesmo ofício. Que era uma coisa mais simples de acontecer, porque qual era o processo? Em geral, pegando, por exemplo, marcenaria, que é uma coisa que poderia acontecer hoje, ter uma guilda de marcenaria. Tem algumas leis que impedem, mas não seria tão difícil. Como é que funcionava? O filho de um marceneiro, ele ficava ajudando o pai e varrendo a oficina, etc. e tal, Nosso Senhor Jesus Cristo na oficina de São José. Ele estava ali ajudando e aprendendo os primeiros rudimentos. Quando ele chegava numa idade um pouquinho maior, que ele já estava sendo capaz de começar a fazer as coisas próprias, em geral, ele ia para uma outra marcenaria. A marcenaria de outro marceneiro, que não o pai dele, porque o pai dele poderia ter tentação de mimá-lo, ele iria se tornar aprendiz. E lá ele iria ajudar o outro marceneiro, vendo como as coisas funcionavam, até ele aprender a fazer todos aqueles encaixes, a cortar todos os tipos de madeira. E aí, aos poucos, ele iria se aproximando do grau de mestre. Né? De aprendiz, ele passaria a oficial, que é o que faz, ainda há o termo em muitas oficinas, né? Que é o que faz a maior parte do serviço, mas que ainda precisa de supervisão, não sabe fazer tudo perfeitamente, até a hora que o mestre visse que o aprendizado dele, como aprendiz, como oficial, estava completo, então ele poderia tentar se tornar mestre. Como é que ele fazia para se tornar mestre? Ele criava uma peça, uma obra, um móvel, que usasse todos os tipos de madeira, os mais difíceis, todos os tipos de encaixe, os mais difíceis, todos os tipos de ângulo. E essa obra primeira dele, essa obra-prima dele, ele apresentava para o mestre. Se aquela obra-prima estivesse perfeita, então toda a guilda se reunia e saudava aquele novo mestre, em geral na faixa dos seus 30 anos, que poderia abrir sua oficina. O aprendiz não podia casar, o oficial podia. Então, na hora que ele passava de aprendiz para oficial, quer dizer, deixava de ser só o cara que carrega madeira, faz cortes retos, etc. Começa a ser o cara que trabalha, o salário dele é um pouco mais alto, ou o percentual dele nas peças vendidas é um pouco mais alto, e aí ele chama a menininha e os dois se casam. E quando ele chega a mestre,
ele já está com o filho que está lá varrendo a marcenaria dele, por aí vai. Quer dizer, é um modo de unir todos os trabalhadores daquele ramo. A guilda, que era o que unia todos eles. Era a guilda que iria reconhecer o mestre. Ele teria o título de mestre por causa da guilda. Era um selo de qualidade. Qualquer um pode tentar fazer um móvel, mas só um mestre faz um móvel perfeito. Né? Vocês verem aquele milagre da escada de São José, não sei se vocês conhecem, né? Que fizeram a igrejinha, e depois que fizeram a igrejinha, que viram que tinham esquecido de botar uma escada para o coro. Né? O coro fica por cima da porta. Aí chamaram o arquiteto, chamaram um monte de gente, disseram, não tem como botar uma escada aí, ia ter que ser uma escada horrorosa, em espiral, que não ia caber, ia atrapalhar todo mundo. Aí as freirinhas começaram a rezar para São José, pedindo, São José, pelo amor de Deus, ajuda, dá uma solução para esse problema. Aí apareceu um senhor com uma caixinha de ferramentas, um senhor barbudo de idade, dizendo, olha, eu posso ajudar? Ah, pode, claro. E ele, numa noite, ele fez uma escada que até hoje ninguém sabe como aquela escada foi feita, com encaixes absolutamente impossíveis, aproveitando o espaço de uma maneira maravilhosa. Era o próprio São José, o mestre carpinteiro, que fez aquela escada, né? E uma guilda, portanto, que une todas as pessoas que laboram na mesma coisa, tanto patrões ou mestres, quanto empregados ou aprendizes e oficiais, ela faz com que se possa chegar a um acordo, com que se possa procurar ver o que será o pagamento justo, que não vai onerar demais o patrão, nem vai explorar o empregado. Quer dizer, essa era a forma que existia antes dessa separação entre o lar e o trabalho. E essa é uma forma que seria algo a buscar. Quer dizer, se a gente tem como, se no nosso ofício, o que a gente faz tem um formato que possibilita fazer isso, por que não tentar fazer? Né? As pessoas que trabalham no mesmo ofício se unirem, para todas elas trabalharem juntas, patrões e empregados, estabelecendo salários justos, preços justos. Tudo isso é uma coisa que a gente deve procurar fazer, incentivar essa solidariedade entre os trabalhadores todos. Isso quer dizer que é proibido ser sindicalizado? Não. Por quê? Porque o sindicato é o que, infelizmente, há hoje em dia. Mas a ação sindical é uma ação que a gente deve tomar com muito cuidado, deve fazer com muito cuidado. Porque esse ânimo de luta de empregado contra patrão é pecaminoso. Ou de patrão contra empregado, tentando pagar o mínimo possível, tentando restringir os direitos. Isso é pecaminoso. Então a gente deve procurar, ao máximo, agir de maneira conciliadora dentro de um sindicato. Mesmo que isso vá chamar a gente de pelego, o ideal é buscar sempre o diálogo, não a briga. Essa solidariedade entre todos os trabalhadores, tanto os gerenciais quanto os manuais. Todo mundo que trabalha junto deve, ao máximo, procurar estar junto. Uma coisa, inclusive, é uma besteira, mas é tão importante. Se cada patrão, pelo menos uma vez por ano, chama todos os empregados para fazer uma festa, fazer um churrasco, todo mundo está junto, os gerentes, os patrões poderem conversar com o empregado sem estar cobrando dele. A função do patrão é ser chato, a função do chefe é ser chato. Então, se ele pode pegar e ter aquela ocasião que todo mundo vai fazer um churrasco na beira de uma piscina, todo mundo igual, todo mundo tomando cerveja juntos, todo mundo conversando, ele tem a ocasião de não ser chato. E isso já vai fazer maravilhas pelo ambiente de trabalho. Sem violar a hierarquia, ele vai dar muito mais, ele vai entrar com a carne, ou ele vai entrar com a cerveja, né? Ele vai dar muito mais do que os empregados. Mas todo mundo está participando. E isso vai incentivar a solidariedade entre todos os trabalhadores daquela empresa, inclusive o dono. Todos devem ser solidários. Todos estão juntos, todos têm o mesmo objetivo. Se aquela firma crescer e tiver lucros maiores, eles vão receber.
É muito bom, é muito louvável quando um patrão consegue dar uma participação nos lucros da empresa, por exemplo, ao invés de ter simplesmente um salário fixo. É muito bom, é muito louvável quando o dono de uma loja dá um percentual de cada venda para a pessoa que a fez. Tudo isso são coisas que devem ser feitas para incentivar essa participação plena e essa solidariedade, quanto mais plena, melhor, entre os trabalhadores. E tudo isso opera dentro do contexto do livre mercado.